Olá, meninos! Olá, se liga! Tem meninos do Se Liga Aí, antenados para estudar? Vamos lá! Eu sou a professora Maria Dionísia, do Correção do Fluxo. Estou aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede. Agora nós vamos falar um pouco sobre um tema vital, assim. Imaginou que sem a água a gente não tem vida, né? Então a gente vai falar um pouco sobre a importância da água. A água é um recurso natural muito importante para a vida na Terra. Os seres humanos, animais e plantas necessitam dela para viver, sendo, portanto, a fonte de vida mais importante do planeta. Eu poderia pedir assim: vamos parar um minuto para imaginar o mundo sem água? Não dá nem para pensar, né, gente? Porque sem água não existiria nada, nem o nosso pensamento, não é? A água é encontrada em 3 estados: o estado líquido, gasoso e sólido. A água passará do estado líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, ou seja, seu estado irá se alterar de diferentes formas com a ajuda do meio ambiente. Com a ajuda do meio ambiente e com a ajuda das pessoas também. Quando a gente, na nossa casa, a gente está fazendo essa transformação constantemente. Quando a nossa mãe ou nós mesmos vamos preparar um alimento, quando a gente pega a água líquida na torneira, põe numa panela para ferver, quando ela vai subindo aquela fumaça, a água está evaporando. Então a gente está ajudando a água a se transformar, passar do estado líquido para o gasoso. Quando a gente resolve utilizar gelo, a gente pega lá um recipiente, bota a água líquida, põe para congelar, a gente está transformando a água líquida em sólido. Ou o contrário, se a gente quiser dissolver o gelo para transformar em água líquida, a gente também está transformando a água do sólido para o líquido. Então o meio ambiente faz e a gente também dá a nossa contribuição. Os estados da água, na natureza podemos encontrar água nos estados gasoso, que é nuvens e vapor, sólido, que é neve e gelo, e no estado líquido, a água que usamos. Então, nosso contato maior é com a água líquida. E a gente tem um exemplo bem maravilhoso aqui que banha a nossa cidade, que é o nosso Rio São Francisco, né? Que é uma fonte de água líquida e maravilhosa que faz com que a nossa cidade tenha a vida e a estrutura que ela tem. A água em estado líquido é encontrada em mares, oceanos, lagos, rios, fontes e nos seres vivos também. Olha aqui as imagens, né, dos nossos rios, lagos. Tem aqui uma imagem bonita do nosso Rio São Francisco, né? No estado sólido, a água possui forma, como por exemplo os cubos de gelo. Isso acontece pois a molécula de água encontra-se muito próxima devido à temperatura. Então ela tem forma. Toda a água ela não tem uma forma própria, né? A forma se dá de acordo com o recipiente que ela é colocada. A água do rio, ela não tem uma forma, porque ela segue o curso do rio. Se você pegar uma quantidade daquela água e colocar num balde, ela vai estar no formato do balde. Se você põe um gelo para a água para congelar em um recipiente redondo ou quadrado, ela vai tomar a forma do recipiente que ela for colocada. A água em estado sólido é o gelo na natureza. Na natureza encontramos em diversas formas, como neve, granizo, icebergs, entre outros. Como eu falei antes, a forma varia de repente com o ambiente, com o lugar que ela está. A água se encontra no estado gasoso quando passa pelo processo de evaporação. Nesse estado, ela também não possui forma própria, ou seja, no geral, ela não possui. A água no estado de vapor está presente em todos os ambientes terrestres. Olha só,
Aqui a evaporação por meio de ação do homem, como eu falei antes, né, que a gente também, além do meio ambiente, a gente também é capaz de fazer, contribuir com essas transformações, e a evaporação natural, que é a água que vai evaporando dos rios, dos mares, oceanos, né, e elas vão se formando nuvens e depois elas retornam novamente, né, o vapor se transforma em água que volta para a gente em forma de chuva. A importância da água para a vida dos humanos. Entre 60% e 70% do corpo humano é composto por água. Ela ajuda a hidratar, a levar os nutrientes, como o oxigênio e sais minerais até as células, além de expulsar as substâncias tóxicas do corpo por meio de suor e urina. Observem aqui essa imagem, né, quando se fala que o nosso corpo tem entre 60% e 70% de água, dá para vocês observarem aqui nessa imagem, ó, a quantidade de água, dá para ter uma noção mais exata da quantidade de água que tem no nosso corpo. Quando ela baixa um pouquinho, sentimos sede e aí precisamos estar bebendo água para ela voltar ao nível que é para a gente ficar com a nossa saúde em dias. Até hoje, a água é primordial para a produção de alimentos e criação de animais. Quem está acompanhando a história do índio Raoni? Quem está acompanhando a história, as aventuras de Raoni na passagem de Juazeiro? Então, a água é bem importante para nós que vivemos na cidade, para o homem que vive no campo, para as aldeias indígenas também. Olha aqui, ó, o nosso índio Raoni gostava de se refrescar nas águas do Rio São Francisco e aproveitava para pescar, junto com sua tribo, caçar e coletar frutos. Então a água, como eu falei antes, sem a água não existiria vida para ninguém. E os índios que vivem da caça, os animais que eles caçam precisam de água, eles vivem da pesca, então eles precisam ter água para ter peixe. E eles vivem também da coleta de frutos, eles precisam de frutas, as árvores precisam de água para se frutificar. Então todos nós não poderíamos viver sem a água. Vamos ao nosso desafio? Identifique e registre no portal os 3 estados físicos da água, né? Foi bem falado, bem debatido, pode estar retornando a videoaula quantas vezes precisa e respondam. E também vocês vão escrever o nome do rio onde o índio Raoni gostava de se refrescar, que é o nosso rio que a gente também gosta de se refrescar. Se eu não for tomar banho no rio, o rio vem até a minha casa com água da torneira. Não deixem de acessar, não deixem de responder. Se tiverem dúvida, peça ajuda a quem está mais próximo, mas estamos aguardando a devolutiva de vocês para podermos estar avaliando e deixando a ficha de vocês verdinha, linda, maravilhosa, como a água que a gente tanto precisa. Um abraço e até a próxima.